queria te perguntar o seguinte: sobre o que você conversa? Sobre o que você conversa? Nós estamos nessa série falando sobre a ação do Espírito Santo. E a minha pergunta é: um homem cheio do Espírito Santo, ele fala de futebol? Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela fala de receita de culinária? Um homem cheio do Espírito Santo pode reparar uma camisa que ele achou bonita? Uma mulher cheia do Espírito Santo pode achar bonito um enfeite na mesa da sala? Ou será que isso está vedado, porque o Espírito Santo não se preocupa com essas coisas? Meus amados irmãos, nós temos que desmistificar essa ideia de que o homem espiritual é desconectado da vida terrena. Nós temos que desmistificar essa coisa, que uma pessoa espiritual, ele não brinca, ele não se alegra, ele não joga bola, ele não sorri, ele não conta piada, ele não dá gargalhada, a irmã não faz um bolo gostoso, o irmão não aprecia uma boa comida, o outro irmão não aprecia uma boa coisa, uma boa ornamentação de uma casa. Não, irmãos, nós somos gente, e gente tem essas percepções. Nós temos 5 sentidos, fora o sentido espiritual, que é o 6º e mais profundo sentido. Nós temos percepção das coisas, a gente vê as coisas, a gente enxerga, a gente avalia, a gente ouve, a gente avalia, a gente toca, a gente avalia, a gente fala de muita coisa. A única coisa que eu tenho certeza é que uma pessoa cheia do Espírito Santo não fica só nesse nível. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não vive para si mesma. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, o outro é o lugar dele. O outro é o foco dele. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele está mais preocupado com o que o outro consegue do que com aquilo que ele consegue. Está mais preocupado em ver o sorriso no outro que o sorriso dele. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele é voltado para pessoas, ele é apaixonado por pessoas, ele faz de tudo para ver alguém conhecendo a fé, conhecendo a salvação, conhecendo Deus vivo, experimentando o avivamento, experimentando intimidade com Deus. Ele se doa, ele se entrega. Então fica impossível que ele também não fale do poder de Deus e da palavra de Deus. Ele fala das coisas terrenas, mas ele fala das coisas de Deus. Aliás, Mateus 12:34 vai dizer: porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio do Espírito Santo, não tem jeito de não falar do Espírito Santo. Não é algo forçado, não, é algo natural, vai fluindo, acaba citando. Não é uma coisa assim: eu tenho que usar um versículo aqui agora, eu tenho que de alguma maneira mostrar que eu sou evangelista. Não, flui. A Bíblia diz que rios de água viva fluiriam das nossas vidas. Rios de água viva fluiriam. Não é uma coisa assim: agora eu vou ligar a bomba. Flui. Flui. O rio de água viva é uma fonte. O Espírito Santo é uma fonte inesgotável. E vai jogando, e vai jogando, e vai fluindo. Não tem jeito de parar, não tem jeito de frear. Essa briga com essa água viva é impossível. Não tem como você secar esse lugar. O homem cheio do Espírito Santo fala de coisas terrenas, mas ele tem a pregação na sua boca. Aliás, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, vai dizer: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. O homem cheio do Espírito Santo, aqui Paulo está falando com Timóteo, esse homem vai pregar, vai repreender, vai exortar, vai ensinar, vai redarguir, vai de alguma maneira influenciar uma vida, para que essa vida conheça Deus de verdade. Será que a gente está vivendo assim? Eu nunca vi tanta pregação quanto no tempo moderno. É pregação na televisão, pregação na rádio, pregação no YouTube, é pregação em tudo quanto é canal da internet, é pregação chegando no Zap o tempo inteiro, é pregação para cá, pregação para lá. Mas, meus irmãos, essa pregação que tem alcançado muita gente, e a igreja está enchendo,
ela me dá uma impressão de que ela está provocando em muita gente mais ganância do que servidão. Mais materialismo que busca do céu. Mais competitividade do que satisfação em Deus. A impressão que a gente tem às vezes é que muitas dessas pregações de gente que teoricamente está cheia do Espírito não enche os outros do Espírito. E macieira da maçã, laranjeira da laranja, bananeira da banana. Gente cheia de Espírito Santo provoca gente cheia de Espírito Santo. Gente cheia de Espírito Santo enche os outros do Espírito Santo. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso legado, essa é a nossa missão. A impressão que temos é que a pregação está distorcendo algo que faz as pessoas não terem uma vida que se enquadre no que é pregado na Bíblia. Parece que o que é falado da Bíblia, as pessoas não decidem viver. E para piorar, parece que algumas pregações, as pessoas vivem o que aquela pregação diz, mas o que aquela pregação diz, a Bíblia não diz. Santo de Deus, amado irmão, tem pregação que, sem querer julgar, mas a impressão que passa é que temos que ser mais vaidosos, mais vingativos e mais invejosos. E tem canção que ensina isso, tem pregação que ensina isso, que diz: quem entra na tua reta, tu vai arrebentar. Tu vai arrebentar. E você é que vai vencer. Eles vão ter que te aturar. Onde é que está isso na Bíblia? A Bíblia diz para a gente andar a segunda milha, a terceira milha. A Bíblia diz para a gente amar quem nos odeia, abençoar quem nos amaldiçoa, bem dizer quem nos maldiz. A Bíblia diz outra coisa. Um homem uma vez disse para mim que infelizmente a nossa igreja não estava tomando posse das promessas de Deus, porque um crente fiel não fica doente, porque o Senhor Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, diz o profeta Isaías. Eu virei para aquele irmão e falei assim: irmão, só tem um problema. O mesmo texto diz que o Senhor levou sobre si os nossos pecados. Você peca? Ele não levou só a enfermidade, não. Se a interpretação é que eu não posso mais estar enfermo, Ele levou nossos pecados, então eu não posso mais pecar. E tem uma teologia da impecabilidade do crente. E essa teologia maldita que gerou uma outra teologia, da infalibilidade papal. Mentira só gera mentira. Tempos depois, eu fui chamado para visitar aquele irmão. Ele estava muito doente. Eu não toquei no assunto, mas ele me perguntou assim: pastor, eu fiquei preocupado se isso era assim, um castigo de Deus. Mas não é não, né? Falei: não é não, meu irmão. Não é não, meu irmão. Levei para ele um CD com uma música bonita, dizendo que a esperança estava em Jesus Cristo. Dizer que crente não fica doente, dizer que crente fica, todos eles vão ficar ricos, dizer isso e aquilo. Que pregação é essa, meu irmão? Por isso hoje eu quero ler um texto que mostra a pregação feita por Pedro na hora em que todo mundo estava cheio do Espírito Santo. Ou seja, a pregação cheia do Espírito Santo não tem um exemplo melhor do que a pregação de Pedro naquele momento em que no dia de Pentecostes o Espírito Santo foi derramado sobre o povo. Por isso abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 14, e eu queria a sua atenção, porque nesse texto nós vamos descobrir
como é a pregação do homem cheio do Espírito. E se você quer ser cheio do Espírito, e se você quer se alinhar com o Espírito, você precisa pedir a Deus que te dê a pregação cheia do Espírito. E nós vamos entender que pregação é essa nessa noite. Atos capítulo 2, versículo 14. Abra a sua Bíblia. Atos 2, versículo 14. Leia na sua Bíblia, no seu iPad, no seu iPhone, no seu alguma coisa. Diz assim: então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, que disse: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os seus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje, mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, todo Israel fique certo disso: esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Que Deus nos revele a sua palavra, amém? Meus amados irmãos, como é a pregação do homem cheio do Espírito Santo? Primeiro, sua pregação tem por fonte inspiradora a Bíblia. Parece óbvio isso, parece uma coisa que não precisa ser dito, mas hoje temos muitas pregações que se baseiam em princípios psicológicos, em teorias de coach,
em pensamentos motivacionais. Me ajuda ali no meio, ali, meu querido, gente, da recepção. Nós precisamos entender que a base da palavra, o início de tudo, é a Bíblia Sagrada. Dá uma olhada no versículo 16. No versículo 16, nós lemos assim: ao contrário, isto que foi predito pelo profeta Joel. No ato de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, eles começam a falar em outros idiomas, as pessoas começam a entender na sua própria língua, cada um deles vai sendo evangelizado, as línguas que são faladas vão entrando na linguagem deles, o entendimento pelo menos, eles entendem aquilo na sua língua, ficam assustados, porque os homens são galileus, como é que um galileu fala a minha língua? Não é possível. E aí, algumas pessoas falam, mas essa língua eu não entendo, essa língua é estranha, essa língua aí eu não compreendo, e falam, será que eles estão bêbados? E então, meus amados irmãos, nesse momento, Pedro entra e diz, gente, para aqui que eu quero explicar o que está acontecendo, ninguém está bêbado aqui não, eu quero declarar para vocês, que isso que está acontecendo, é o cumprimento da profecia de Joel. Ele cita a profecia que diz que haveria sonhos, visões, profecias, maravilhas. E a partir desse texto de Joel, Pedro começa a discursar sobre o poder de Deus e a palavra de Deus. Queridos irmãos, a base foi a Bíblia. Quando chega no verso 25, ele mostra que ele entende muito de Bíblia, Pedro, porque ele vai citar um texto de Salmos do rei Davi. E nesse texto diz que alguém seria lançado no sepulcro, mas não ficaria lá, o corpo não ia decompor, aquela pessoa sairia do sepulcro, e aí Pedro fala assim, gente, é o cumprimento da profecia de Joel, e inclusive Davi sabia disso, e Davi disse que alguém cairia no sepulcro, mas não ficaria lá, o nome das pessoas é Jesus. E aí ele vai citando a Bíblia de novo, e ele vai citar mais um texto de Davi, e vai dizer, olha aqui, ó, e Davi sabia que ia ter um descendente dele, para ser o Messias, o nome dele é Jesus. Pedro cita textos bíblicos, para explicar o próprio texto bíblico, porque a Bíblia se auto-explica. Você quer entender um texto bíblico, você precisa achar outros textos que corroborem para o entendimento daquele texto. É um princípio da hermenêutica. Você não pode pegar um princípio da psicologia, ou da sociologia, ou da antropologia, ou um princípio de vida seu, para explicar o que a Bíblia diz. Amados irmãos, o que você diz está baseado na Bíblia? Quando você vai aconselhar alguém, você cita o seu pensamento, sua experiência, seu entendimento, seu curso, ou você cita também a Bíblia? Da onde vem? Quando a gente ouve uma situação muito triste num casamento, a nossa justiça humana dá vontade de falar um monte de coisa. Se você não for citar a Bíblia, você vai se perder no seu pensamento, na sua opinião. Há momentos que a injustiça no trabalho é tão forte que o teu senso de justiça, o teu senso de vingança vai fazer você dar um conselho que pode ir muito longe da Bíblia. Se você não voltar para a Bíblia, irmão, a gente manda cada opinião, porque a gente é falho, a gente é limitado. O cerne da questão é o que a Bíblia diz. Fala, cara, eu estou te entendendo, coisa ruim, agora a Bíblia diz isso. E você? Cara, eu vou até segurar minha opinião. Eu só sei porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Eu sei que é difícil, mas a Bíblia diz, se a Bíblia diz, é possível. Amados irmãos, quantos de nós não temos tido conversas onde a fonte inspiradora é a Bíblia? Agora é o seguinte, se a fonte inspiradora é a Bíblia, amigo, você precisa ter contato diário com a Bíblia. Eu me lembro quando aquele livro A Cabana, lembra daquele livro A Cabana? Virou uma moda. Todo mundo queria ir para a cabana.
E ninguém queria sair da cabana. E eu almoçava na cabana, jantava na cabana. E foi uma febre, eu também li, porque estava todo mundo lendo, eu também li. E tu, cabana para cá, eu não vou sair da cabana, e a cabana para cá, e a cabana é muito linda, e cabana. Gente que nunca tinha lido um livro da Bíblia, de uma página inteira, leu cabana em um dia. Mas a cabana é um romance, filho. Tem muita coisa ali que não tem nada a ver com a Bíblia. A cabana tem muita coisa ali que é até contrária à Bíblia. Irmãos, nós já temos, não uma cabana, mas uma tenda do Espírito, a palavra de Deus. Nós vamos ficar debaixo da tenda do Espírito. É a palavra que vai nos abençoando onde vamos, que vai nos nutrindo, nos protegendo, nos dirigindo, onde quer que estejamos. Saia das cabanas, saia dos teoremas, saia das teorias, saia das vãs filosofias, se concentre na palavra. Não deixe de ter a Bíblia como fonte inspiradora das suas conversas do dia. Em segundo lugar, como é a pregação do homem cheio do Espírito? Sua pregação é respeitosa, mas é confrontadora. É respeitosa, mas é confrontadora. Amados, no versículo 23, o apóstolo Pedro fala um negócio muito forte. Ele vira e diz assim: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Ele fala da morte de Jesus, ele fala que é o culpado da morte, ele é claro sobre esse princípio, ele não deixa dúvida sobre isso. Pedro é direto, toca na ferida, toca no ponto crucial. Ou aqui, ô judaizada toda aí, ô galera aí, vocês mataram aquele que era o enviado de Deus, vocês são assassinos, vocês têm um pecado na vida. Meus amados irmãos, foi perfurante ao coração da multidão sua palavra. Seu sermão foi uma espada que penetra na alma. Ele não pregou para agradar o auditório, ele não pregou para ser showman, ele não teve o objetivo de apenas trazer a luz para si, mas quis trazer a luz para a vida, para a atitude, para o pecado do povo em relação a Jesus. E ele vai dizer: olha, Deus mandou um filho amado, vocês não acreditaram e mataram o homem. Vocês estão em pecado. Vocês estão em pecado. Hernandes Dias Lopes vai dizer: antes de falar de perdão, Pedro falou de culpa. Antes de falar de redenção, falou de pecado. Antes de falar de salvação, mostrou que eles estavam perdidos. Não há salvação sem arrependimento. Ninguém entra no céu sem antes saber que é um pecador. Pedro se dirigiu a um grupo extremamente religioso, mas que precisava se arrepender para ser salvo. Não podemos tirar a mensagem do arrependimento dos nossos púlpitos. Irmãos, não me leve a mal, mas um dia desse, uma autoridade religiosa foi falar no Congresso americano, 13 laudas, não citou em nenhum momento, citou um versículo, rapidinho. Falou de uma série de coisas sociais, mas não falou em nenhum momento do povo americano voltar-se para a Bíblia como eles foram no passado. Não falou em nenhum momento deles se voltarem para Deus como aquele povo era voltado no passado. Meus amados irmãos, parece que muitos crentes estão constrangidos de importunar alguém com o Evangelho. Tem gente que está esperando a melhor oportunidade para falar do Evangelho. Na melhor oportunidade eu falo. Vou ver se uma hora eu falo. E essas coisas estão passando. E nunca que chega esse melhor momento. Esse melhor momento nunca vai chegar. E tem gente que vai visitar uma pessoa que está à beira da morte. À beira da morte. E chega lá e fala: pois é, fulano, lembra da gente lá naquele dia lá? Tempo bom, né? Você vai sair daqui. Nós vamos ter um tempo bom de novo.
e tal. Mas não fala, querido, você está preparado para a vida e para a morte? Pastor, vou visitar uma pessoa que está à beira da morte, vou falar de morte. Está à beira da morte, tem que falar do que ele está vivendo. Pastor, mas isso não é uma ofensa? Não, isso é amor. Muitas pessoas, eu ganhei para Jesus no leito de morte, dizendo: fulano, as escolhas que você fez, te dão a certeza que se você partir hoje, você vai estar com Jesus. Eu vou orar pela sua cura, mas só está preparado para viver quem sabe que pode morrer. Você está preparado para o que Deus fizer? Pastor, sinceramente eu não estou não. Eu queria te falar algumas coisas, apresentava o plano de salvação e perguntava para ele: você quer agora confessar Jesus como Senhor da sua vida? Quantas vezes eu vi pessoas sorrindo no leito de morte, dizendo: pastor, eu quero me acertar com Deus, eu estou morrendo. Nós não podemos deixar de ser claros, de ser diretos, de ser confrontadores. Isso não quer dizer ser grosso, isso não quer dizer ser alienado. Irmãos, nós temos que parar de fingir que pecado não é pecado. Dizer que o divórcio é normal, divórcio não é normal. Divórcio é uma coisa destrutiva demais. Não, pastor, mas é normal. Não, não é normal, nunca será. O divórcio traz uma dívida muito grande. Quem passou pelo divórcio sabe do que eu estou falando. Os filhos pagam uma conta muito grande. Nós temos que tratar qualquer divorciado com muito amor, com muito carinho. A igreja tem que abraçar a pessoa, temos que beijar a pessoa, agarrar a pessoa. Mas, meus irmãos, negociar com o divórcio, não. Porque ele provoca profundas dores. Ah, pastor, não, nós vamos falar que não tem problema nenhum o vício, não. Não vai falar que vício tem problema? Nós estamos mentindo. Uma pessoa que tem um vício está aniquilando o seu caráter, está aniquilando a sua vida, está se matando mais cedo, está criando uma dependência frustrante, está cavando a sua cova. E agora, não pode falar, porque agora é normal os crentes encherem a cara por aí. Não, não é normal não, só é normal para quem não conhece o Jesus verdadeiro, porque o Jesus verdadeiro, ele é a liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o que a Bíblia diz. Nós precisamos parar de dar sinônimo bonito, precisamos parar de dar algumas palavras de eufemismo para aquilo que é pecado. Pecado é pecado. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos dizendo: não, eu sou zeloso, não, eu gosto de me arrumar. Não, você tem que admitir, o que você vive é vaidade. O nome disso, de comprar coisas que você não pode pagar para impressionar os outros, é vaidade. Essa coisa de estar o tempo inteiro querendo uma coisa a mais que possa chamar a atenção de alguém e nunca estar satisfeito com o que você tem, o nome disso é vaidade. É pecado. Você tem um pecado na sua vida que é mortal. Todo mundo tem esse pecado, tal da vaidade, só que alguns estão morrendo por ele. Vaidade. Vaidade. Queridos irmãos, posso falar que o divórcio traz consequências terríveis. E a pessoa pode discordar, mas se eu falar: olha, eu li um estudo que diz que os filhos de casamentos assim, que acabam em divórcio, eles têm mais propensão disso e disso e disso. Eu citei um fato, eu citei uma pesquisa, e eu posso aplicar a Bíblia aquilo, respeitando a pessoa. Eu não preciso ser uma pessoa incoerente, intolerante, mas eu não posso deixar de falar o que a Bíblia diz que é a palavra de Deus. Meus amados irmãos, será que nós estamos vivendo isso? Será que a sua pregação é confrontadora? Eu tenho visto muita gente que está deixando de ser autêntico. Sabe o que eu fico impressionado?
é que as pessoas que defendem algumas coisas que a Bíblia condena, eles botam a cara na mídia, eles falam abertamente. Agora nesse Rock in Rio, veio um cantor brasileiro, e ele, diante daquela multidão de jovens, ele criticou uma decisão de uma comissão especial do Congresso Nacional, que declarou que família é homem, mulher e filhos. Aquele cantor, ele foi lá para cantar, mas ele não aguentou, ele botou a cara a tapa, ele foi lá para discursar. Que absurdo, que retrocesso, é andar para trás, que preconceito. Mas qual é o preconceito? Dizer que a família é o pai, a mãe e os filhos. Eles, quando têm uma opinião, eles botam a cara a tapa, eles falam o que vem na cabeça, eles não estão nem aí. Mas a gente, como povo de Deus, muitas vezes não quer confrontar. Seu pai pode ir para o inferno porque você não confrontou. Pai, você já aceitou Jesus? Pai, o caminho é esse, pai. Pai, eu te amo muito, você é muito importante para mim, pai. Por isso que eu estou te falando, pai, você precisa ter um encontro genuíno com Jesus Cristo, pai. Mãe, você já aceitou Jesus? Não, meu filho, eu tenho aqui meus negócios aqui, eu tenho minhas mandigas aqui, filho. Eu tenho meus negócios aqui, eu tenho já os meus pés de coelho aqui em casa, meu filho. Ô mãe, o coelhinho não vai te salvar, mãe. Não vai te salvar. E por isso, gente, a pregação de alguém cheio do Espírito Santo é confrontadora. Um dia desse eu fui pregar num centro social de crianças com paralisias e tal, e eu fui com uma pessoa no caminho conversando, e ele falou, eu sou vizinho do fulano de tal, uma pessoa que frequenta a igreja, aqui na Barra da Tijuca. Depois ele disse, eu sou vizinho do fulano de tal, lá no sítio que essa pessoa tem em outro município. Eu, com muito carinho, mas eu falei para ele assim, deixa eu te perguntar uma coisa, e você vai ser vizinho dele no céu? Com todo amor. Ele parou um pouco. Porque você é vizinho aqui na Barra, você é vizinho no outro município lá no sítio. Você também vai ser vizinho no céu, ou a amizade de vocês para por aqui? Meus irmãos, as pessoas estão morrendo. Semana passada, uma mãe dessa igreja enterrou um filho de 24 anos, que bateu com um carro ali na Praça da Bandeira. Morre criança, morre jovem, morre adulto, morre velho. Nós precisamos ter uma mensagem confrontadora, para que as pessoas escolham viver em Cristo. Nós não podemos falar para elas, vem aqui, a igreja é maneira, a igreja é legal, o pessoal é maneiro, rapaz, tu vai gostar, o louvor é bom demais, olha, o pessoal toca muito, olha, o pastor lá é legalzinho, torce para o Flamengo também e tal. Então, você fala um monte de coisa para o cara vir aqui, menos o seguinte, cara, Deus quer falar contigo, você precisa mudar algumas coisas na sua vida. Você está pensando que vai ser feliz do jeito que você está vivendo, você não vai ser. Deus tem algo a mais. Confronte, em amor, com carinho, com respeito, com muito respeito, muito amor, mas confronte. Terceiro lugar, como é que é a pregação do homem cheio do Espírito Santo? Sua pregação sempre cita o sobrenatural. Pastor, uma pregação sempre cita o sobrenatural? Sempre. Sabe por quê? Porque todo homem quer se conectar ao sobrenatural. E ele quer tanto se conectar com o sobrenatural, que tem gente que começa a se conectar com o sobrenatural, mas na verdade não é sobrenatural, é o material. Por exemplo, tem gente que acredita no duende, no cristal, na pedrinha, não é? No pezinho de coelho, na folha de arruda, na macumbinha, é ou não é? Num objeto de gesso, num objeto de madeira. Por quê? Porque essas coisas eu determino onde eles vão agir. Eu pego o objeto e falo assim, vem para cá hoje, vamos para o trabalho. Fica aqui em cima da minha mesa para fechar um negócio hoje. Agora eu vou pecar. Eu vou para a internet agora procurar uma amante. Então, entra na gaveta, fica aí. Amanhã eu falo contigo. Então eu começo a dominar o sagrado. Eu determino quando ele vai agir, quando ele não vai agir. Mas todo homem quer se conectar com o sobrenatural. Prova disso,
que você vai em qualquer canto da terra, você chega lá e tem alguém o quê? Adorando um Deus, adorando uma divindade. Quem disse para ele que existe a divindade? Deus. Deus se revela a todo homem, dizendo: olha, tenho algo a mais. E todo homem quer se conectar ao sobrenatural. Deus fala com uma pessoa lá no final do mundo, nunca ninguém foi lá. Lá no final do mundo ele fala assim: não é possível que eu nasci para morrer e acabar. Os egípcios criam que havia uma outra vida, sim ou não? Tanto que construíam as pirâmides, aonde os seus faraós ficavam ali como múmias para um dia ter uma nova vida. E botava tesouros, botava comida, para na nova vida ele já ter comida e tesouro. Amados irmãos, eu era adolescente, e um dia nós fomos para Arraial do Cabo. Quem já foi a Arraial do Cabo aqui? É bonito, não é bonito? Aí eu fui para Arraial do Cabo, e lá em Arraial do Cabo tem um lugar chamado Pontal do Atalaia. Quem já foi no Pontal do Atalaia? Eu era um adolescente, magrelinho, pensa numa coisa magra, com aquele tênisinho, né? Aquele tênisinho sem meia da Headley, né? Aquela bermudinha, né? Irmãos, nós fomos lá no Pontal do Atalaia para ver o pôr do sol lá. Pode vir alguém para o teclado? Quando eu cheguei lá no Pontal do Atalaia, que eu olhei, eu devia ter meus 17 anos, 16, 17 anos, que eu olhei, irmãos, o céu era de um azul alucinante. Eu olhei e vi as ilhas e as montanhas, que pareciam com o brilho do sol, como que pedras de ouro. Os pássaros voavam naquele céu azul, com aquele sol lindo, que iria morrer no fundo. E eu ficava vendo aqueles pássaros, falei: meu Deus, o que é isso? O verde ao redor parecia que tinha sido pintado. Baixa só um pouquinho, Rafa. Olhei para aquele mar azul, o vento começou a soprar no meu rosto, e eu, um garoto, falei: foi Deus que fez. As lágrimas desciam no meu olhar, eu estava maravilhado. As ondas vinham num balé, batiam no rochedo, pá, e jogavam para o alto aquela espuma branca como a neve, que voltava ao azul do mar. Eu estava perplexo, eu estava estupefato, e naquele momento, um garoto de 16, 17 anos, só de olhar para a pintura do pintor dos pintores, disse: não tem jeito, Deus existe. Aliás, Salmo 19, 1-4 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discute outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. O sobrenatural de Deus chega na própria revelação da criação até os confins do mundo. Todo homem quer se conectar com essa força. Por isso que Pedro, no versículo 22, vai dizer assim: israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez por intermédio dele.
ele cita o sobrenatural. Quando ele chega no versículo 24, ele vai dizer uma coisa impressionante: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Ele falou: olha, ele foi fazendo sinais e maravilhas, e um dia ele morreu. Quando ele morreu, parecia que era o fim, mas a força, o sobrenatural dentro dele era tão forte, que da morte ele ressuscitou. Pedro estava dizendo aqui, ele venceu a morte. Quando você o recebe, você recebe a vitória sobre a morte, porque quem está dentro de você não pode morrer. Então, quando você morre, a vida que há nele te traz a vida novamente. Você passa da dimensão da morte para a dimensão da vida, e vida eterna. Meus amados irmãos, a pregação tem que citar o sobrenatural. A nossa pregação precisa discursar sobre o sobrenatural. Será que você crê nisso? Será que você vive isso? Será que você está entendendo isso? O discurso tem que envolver o sobrenatural. Você não tem que ter vergonha de falar o que Deus tem feito. Você não tem que ter vergonha de falar o que Deus pode. Você não tem que ter vergonha de falar que Deus opera maravilhas, que Deus cura o enfermo, que Deus transforma o doente, que Deus reanima o desamparado, o deprimido. Você não pode deixar de crer que a palavra do sobrenatural faz parte do discurso de alguém cheio do Espírito Santo. Mas tem uma quarta coisa: a sua pregação é cristocêntrica. O que é isso, pastor? O que é uma pregação cristocêntrica? Meus amados irmãos, dá uma olhada no versículo 22. Ele fala que Jesus fez maravilhas. Depois, no versículo 23, ele fala que ele tinha um propósito aqui. No 24 diz que ele ressuscitou. Depois, no versículo 29, ele vai dizer que Davi morreu e continuou morto, mas aquele que veio após ele permanece vivo, Jesus. Depois ele vai dizer que Jesus não só ressuscitou, mas Jesus está ao lado do Pai. E ele vai dizer que Jesus continua caminhando de glória em glória ao lado do Pai. Meus irmãos, esta mensagem é cristocêntrica. Cristo está no centro da Bíblia. Toda a Bíblia fala dele. Toda a Bíblia lembra dele. Nesse texto, nós vemos Pedro ressaltando a morte, a ressurreição, o triunfo e também o senhorio. Vai dizer no versículo 36 algo maravilhoso. Diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é Senhor. Está doente, mas Ele continua sendo Senhor para te curar. Está enfrentando uma luta, Ele continua sendo Senhor para te dar uma saída. Está enfrentando uma desilusão, Ele continua sendo o Senhor para te trazer a esperança. Está enfrentando um problema sem nenhuma perspectiva, Ele continua sendo Deus para abrir as portas que estão lacradas. Ele é Senhor da sua vida, diz o apóstolo Pedro. Aliás, tem um trecho maravilhoso que mostra que Jesus está em todos os livros da Bíblia, e eu queria ler para você. Em Gênesis, Jesus é o cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo, é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é a cidade de nosso refúgio. Em Josué, ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, ele é o nosso juiz. Em Ruth, ele é o nosso parente redentor. Em 1 e 2 Samuel, ele é o nosso profeta confiável. Nos livros de Reis e Crônicas, é o nosso soberano. Em Esdras, ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias,
é o reconstrutor de tudo que está destruído. Em Esther, ele é Mordecai assentado fielmente no portão. Em Jó, ele é o nosso Redentor que vive para sempre. Em Salmos, ele é o meu pastor e nada me faltará. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, ele é o belo noivo. Em Isaías, ele é o servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações, Jesus é o profeta que chora. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem da fornalha. Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele leva nossos fardos. Em Obadias, é o nosso Salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o vingador. Em Abacuque, ele é o sentinela orando sempre pelo reavivamento. Em Sofonias, ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, ele é o restaurador de nossa herança perdida. Em Zacarias, é a nossa fonte. Em Malaquias, ele é o filho da justiça com a cura em suas asas. Em Mateus, Jesus é o Cristo, filho do Deus vivo. Em Marcos, ele é o operador de milagres. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, ele é a porta pela qual todos devem passar. Em Atos, é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos, é a nossa justificação. Em Coríntios, é a nossa ressurreição e o que leva os nossos pecados. Em Gálatas, ele é o que nos redime da lei. Em Efésios, ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses, ele supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, ele é a plenitude do Deus encarnado. Em Tessalonicenses, ele é o nosso rei que virá. Em Timóteo, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Em Tito, ele é a nossa bendita esperança. Em Filemão, ele é o amigo mais chegado que um irmão. Em Hebreus, ele é o sangue do pacto eterno. Em Tiago, ele é o Senhor que cura o doente. Em Pedro, ele é o pastor principal. Nos livros de João, é Jesus quem tem a ternura do amor. Em Judas, ele é o Senhor que vem com milagres de santos. E em Apocalipse, a igreja é conclamada a levantar os olhos, pois é chegada a sua redenção. Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia! Meus amados irmãos, a Bíblia declara Jesus é o centro da história. Jesus é o caminho da nossa salvação. Jesus é a nossa esperança. Um dia, Jesus estava chegando e João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu li uma frase essa semana que eu fiquei muito feliz com ela. A frase é de Chuck Lawrence e ele vai dizer assim: às vezes o ministério não é tão complicado quanto gostaríamos que fosse. Hoje, apenas a ponte para o Cordeiro de Deus, ele ainda tira o pecado do mundo. A ponte para Jesus. Veja como Jesus faria. Imite Jesus, vai dar tudo certo. Foca em Jesus, se apega a Jesus, imite Jesus, considere Jesus, busque a Jesus. Ele é a nossa salvação eterna. Meus amados irmãos, mas quero terminar dizendo uma última característica da pregação de alguém cheio do Espírito Santo. A sua pregação confia no poder do Espírito Santo para desbancar as resistências. Quem convence alguém do pecado não é você, não é a sua retórica, não é a sua habilidade. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. João 16,8 vai dizer que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A pregação cheia do Espírito Santo, ela vai, mas ela não vai com letras apenas, ela não vai com fonemas apenas, ela não vai com palavras apenas, ela vai com a autoridade e o poder do Espírito Santo. Alguém cheio, as suas palavras não vão sem esse tempero do Espírito Santo. Por isso, gente, no versículo 37,
depois de ouvir um sermão de Pedro, olha o que acontece. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? O que a gente faz agora, diante dessa pregação? Aí Pedro responde, versículo 38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Ele diz uma promessa para o passado e uma promessa para o futuro. Ele diz: olha, se arrependam e recebam Jesus como Senhor de suas vidas. Então, Ele vai dar perdão para os seus pecados do passado. E Ele vai dar o Espírito Santo para continuar em direção ao futuro. A promessa pega o antes, pega o now, né, o agora, e pega o depois. E aqueles homens ouviram aquilo, e meus irmãos, diz a palavra de Deus, que 3.000 pessoas, 3.000, num único sermão e num único apelo, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. A mensagem da gente é uma mensagem confrontadora, mas respeitosa. É uma mensagem bíblica, é uma mensagem cristocêntrica, é uma mensagem que fala do sobrenatural. Ela não fica se perdendo em filosofias, não. E ela é uma mensagem com resultados, porque o Espírito Santo garante o resultado. Teu pai vai se converter, tua mãe vai se converter, teu primo vai se converter, teu amigo vai se converter, aquela pessoa que faz academia com você vai se converter, aquela pessoa que joga bola com você vai se converter, aquela pessoa que parece que nunca vai se render, vai se render, porque essa palavra branda, amorosa, cheia do poder de Deus, vai tocar no coração, e essa pessoa há de ser transformada. Tem uma frase de Santo Agostinho, que alguns dizem que foi uma frase de São Francisco de Assis, que diz o seguinte: pregue a palavra, se preciso, use palavras. Muita gente interpretou errado, muita gente achou que a gente não precisa ficar pregando, não, é só viver o Evangelho, que as pessoas vão reparar e vão se converter. Pregue a palavra, se preciso, use palavras. Queridos, Romanos capítulo 10 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Romanos capítulo 10 diz que se eles não ouvirem, não vão crer. Se não crer, não vão se arrepender. Se não se arrependerem, não vão se converter. Eu e você temos uma missão. A nossa missão é de levar essa mensagem sobrenatural de salvação a todos os corações. Gente, não podemos chegar tarde, não. As pessoas que a gente ama estão num caminho de morte. Sem Jesus, sem a salvação eterna, sem acertarem a vida com Deus, o caminho da gente é morte eterna. É a Bíblia que diz. Se nós não tomarmos uma posição, nós vamos chorar diante do caixão daqueles que amamos, porque eles vão se perder. Será que nós estamos vivendo isso? Será que nós estamos preocupados em levar todos ao nosso redor aos pés da cruz? Será que nós estamos imbuídos no objetivo de usar nossos bens, nossos recursos, nossos talentos, nosso potencial, nosso pensamento, nossos argumentos em favor da salvação das pessoas? Será que estamos nos enchendo do Espírito Santo, buscando o Espírito Santo, para que possamos falar na autoridade do Espírito Santo? Como está a sua vida? Quantas pessoas você levou a Jesus esse ano? Quantas pessoas deixaram
a fila do inferno para entrar na aldeia celestial. Quantas pessoas deixaram o desespero desse mundo, porque esse mundo é desesperador. Você sabe por que uma pessoa sai da balada às 5 horas da manhã, chega em casa, dorme, quando acorda, já come um negócio rápido, já vai para um churrasco, já enche a cara, dali já vai para o samba, e não sei o que lá, e dali já vai para a prostituição. Então você sabe por quê? Porque eles não podem parar para pensar. A vida é muito vazia. O cara é saradão, bonitão, cheio de menino em volta, ele anda num carro maneiro que o pai deu, ele está tirando onda, ele vai fazer um curso no exterior, o pai dele tem condição, querido, está vazio. Tem muita gente que fica nesse ping-pong da vida, nessa correria para não ter um encontro consigo mesmo. Porque parar para pensar na vida dá desespero. E você se ilude, porque ele está com a roupa bonita, um tênis maneiro, um carro legal, e você acha que ele está abafando e que ele está fechado para a obra do Espírito Santo. Ele não está fechado para a sua pregação, você está se enganando. O mundo está num vazio jamais visto. O mundo está desesperado, esperando pela gente. Um dia desse, eu estava falando de Jesus numa clínica que eu fui lá, falei de Jesus para uma pessoa aqui, e está um cara na butuca, está só assim, sabe aquele pessoal que fica daqui com a orelha assim? Parabólica. Os parabólicos estão em todo lugar, né, irmão? Eu estou aqui, e o parabólico está aqui. Eu saí de lá, ele foi lá e perguntou para a moça: qual é a igreja desse moço? Onde é que fica? A secretária veio me falar que o cara estava desesperado, querendo saber onde que é a igreja. Irmãos, sexta-feira, eu entrei num restaurante, lá no centro da cidade. Entrei no restaurante, uma irmã aqui da igreja. Quando entrei, uma pessoa me abraçou, falou: eu escuto o senhor toda semana, o senhor não sabe como que o senhor está me abençoando. As pessoas estão dentro de casa desesperadas, ouvindo a palavra, não tem ninguém aqui para chamar para uma célula, não tem ninguém aqui para chamando para bater um papo, para orar pela pessoa. Gente, está na nossa mão. Nós temos que viver, sim, mas temos que usar palavras, sim. A nossa vida envolve a nossa língua. A nossa vida envolve as palavras. Eu não tenho como viver sem pregar. A boca fala do que o coração está cheio. Se eu não falo, a impressão que dá é que meu coração está vazio. Eu queria lançar um desafio para você. Você vai pregar para alguém. Você vai dar amor a alguém. Você vai cuidar de alguém. Você vai investir na vida de alguém. De repente você nunca batizou alguém. Você vai lutar por alguém. No dia 28 de novembro, você vai batizar essa pessoa. Se não batizar de 28 de novembro, batiza em dezembro, que é o último batismo do ano. Você vai chorar por alguém. Um dia, uma mãe falou assim para o pastor Davi Gomes: pastor, eu não sei o que está acontecendo. Já contei essa história aqui na igreja? Quem lembra dessa história? Que bom que vocês estão com a memória fraca. Então vou contar de novo. Ela falou assim: pastor Davi Gomes, eu tenho 3 filhos, meus filhos não se convertem, por que será? Pastor Davi Gomes, falecido já, um homem de Deus, não tinha papo na língua, falou assim: de repente é porque a irmã não é crente. A irmã ficou chateada. Pensa numa pessoa chateada. Que absurdo, eu sou líder das mulheres na igreja, eu me envolvo na igreja, eu trabalho na igreja, não sei o que lá, organizo, não sei o que lá das mulheres, blá, 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 blá. Como é que o senhor fala isso? Aí o pastor Davi Gomes: desculpa então, mas se não é isso, então é porque a irmã não chora pelos seus filhos. E ele não dava muita corda não, ele falava isso e saía. Fica contigo aí, pensa. Confrontador, o pastor Davi Gomes era confrontador. Irmãos, a irmã foi para casa pensando nisso. Um belo dia, ela acorda de manhã,
os filhos dela falaram assim: mãe, queremos falar com a senhora. Ela falou: quer falar comigo? O que foi? Ô mãe, a gente queria falar com a senhora que a gente quer entregar a vida para Jesus. A gente quer seguir o mesmo Deus que a senhora. A gente quer ir para a igreja. A gente quer pedir perdão a Deus das coisas que a gente estava fazendo. A gente quer uma nova vida. Ela falou: mas como é que é isso? Ué, o que houve? O que está havendo? Aí um dos filhos disse: sabe o quê? Mãe, eu estava com muita sede ontem à noite. Eu acordei e fui até a cozinha. Quando eu passei, escutei um barulho no seu quarto. Escutei aquele barulho, lá abri a porta e ver o que era. Quando eu abri a porta, mãe, estava a senhora de joelho. E a senhora chorava e orava. E a senhora falava: Deus, salva os meus filhos. Deus, não deixa um filho meu ir para o inferno não, Deus. Deus, por favor, transforma a vida dos meus filhos. Deus, toca no coração deles. Eu não gerei filho para o diabo levar. Eu não gerei filho para se perder no mundo. Eu gerei filho para viver para o louvor da tua glória. Deus, por favor. Mãe, a senhora chorava e clamava a Deus. Eu vi aquilo, fui lá, acordei meus irmãos, chamei meus irmãos. Eles vieram, nós ficamos dali olhando a senhora chorando e clamando por nós. Um negócio tomou a gente. Nós somos tocados, a gente começou a chorar também. Nós saímos dali, fomos para o quarto, chegamos no quarto, a gente se reuniu e a gente não parava de chorar. E a gente viu o amor da senhora pela gente, e o quanto Deus é importante para a senhora e tem que ser para a gente. Mãe, a gente decidiu se converter. Você está chorando pelo teu filho? Você está chorando pela tua mulher, pelo teu marido? Você chora diante de Deus pelo teu vizinho, pelo teu sócio, pela tua avó, pelo teu irmão? Que Deus coloque na sua cabeça uma coisa: é impossível salvar sem olhos molhados. É impossível levar a Cristo sem paixão em lágrimas. Sua paixão é a alavanca de Deus para salvar quem você ama. Quero terminar essa mensagem perguntando: tem alguém aqui que nessa noite foi tocado por Deus e você viu que você não está vivendo isso? Você não está vivendo essa mensagem. Você não está vivendo tão próximo, tão íntimo de Deus assim. Mas nessa noite, você quer se arrepender dos seus pecados e você quer confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Será que tem alguém aqui que foi tocado por Deus hoje e quer viver um novo tempo com Jesus? Tem alguém que do fundo do coração fala: meu Deus, pastor, eu quero ter essa pregação na minha boca. Eu quero ter esse poder de Deus na minha vida. Quero que o Senhor conduza a minha história, conduza os meus planos, os meus sonhos, tudo da minha vida. Você quer isso nessa noite? Faça uma breve oração comigo. Ninguém precisa ouvir. Repita comigo assim: Santo Deus, nessa noite eu reconheço que eu preciso de Jesus como Senhor da minha vida. Sem Jesus não dá. Ele é o início e o fim. Ele é aquele que me restaura, aquele que me fortalece, aquele que me faz triunfar. Eu recebo Jesus como o Rei da minha vida. Eu peço que o Senhor me mostre o que fazer, porque eu quero fazer o que te agrada. E é no nome de Jesus que eu oro, com o perdão dos meus pecados. Amém. A igreja continua de cabeça baixa orando. E eu quero perguntar: quantos aqui fizeram essa oração dizendo: eu quero Jesus como Senhor da minha vida? Se você fez essa oração, levante bem alto a sua mão e abaixe em seguida. Eu quero orar por você. Alguém? Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Há mais alguém dizendo: eu quero Jesus como o Senhor da minha vida, pastor? Levante bem alto a sua mão. Deus abençoe, pode baixar a mão. Deus abençoe, pode baixar a mão. Deus abençoe, pode baixar a mão.
Mas alguém que não levantou a mão ainda, dizendo: pastor, quero tanto viver mais íntimo desse Deus, quero tanto que Jesus seja esse Senhor próximo da minha vida. Levante bem alto a sua mão. Eu quero orar por você. Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe aqui, Deus abençoe ali, Deus abençoe. Pode baixar a mão, querida. Glória a Deus. Tem mais alguém? Do fundo do coração dizendo: eu preciso disso, pastor. Eu quero dizer para você que eu fiz essa decisão um dia. Um dia eu levantei minha mão ao céu e disse: Jesus, entra na minha vida. Mudou tudo, mudou tudo. Ele reconfigurou o sistema da minha mente, do meu coração. Eu continuo sendo pecador, falho, limitado, mas eu sinto que Ele está comigo. Eu sinto Ele me dirigindo, eu sinto a presença dEle. É bom demais, é gostoso, é prazeroso, é motivador. Você não pode viver longe daquele que te ama, daquele que tem o segredo para a sua vida. Você não pode viver longe daquele que tem o milagre para cada área da sua história. Tem mais alguém hoje querendo começar uma nova vida em Jesus? Levante bem alto a sua mão e abaixe em seguida. Eu quero orar por você. Tem mais alguém? Talvez você tenha feito a oração, talvez não tenha feito, mas você quer. Deus abençoe. Tem mais alguma pessoa? Levante bem alto a sua mão e abaixe em seguida. Eu quero orar por você. Mais alguma pessoa? Mais alguém? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cantar uma canção. Deus abençoe, querida. Glória a Deus. Pode baixar a mão. Obrigado. Vamos fazer o seguinte, nós vamos cantar uma canção. Estamos acabando o culto. Eu só quero que todos que levantaram a mão, que você deixe o seu lugar, que você venha aqui. Os pastores e os líderes das nossas células vão estar aqui para orar por você. Nós vamos fazer uma corrente de oração e assim a gente vai encerrar o culto, tá bom? Queria pedir que todo mundo que levantou a mão, que você deixasse o seu lugar, viesse até aqui à frente. Nós queremos orar por você. Agora, tem alguém que gostaria de pedir o batismo? Você frequenta a igreja um tempão, já aceitou Jesus, mas você não fez aliança com a igreja, não decidiu se batizar ainda. Levanta a mão aí se alguém quer pedir o batismo. Quer o batismo? Quem mais quer o batismo? Levanta a mão aí. Quem mais? Batismo. Faz o seguinte, vocês que querem o batismo, eu vou pedir para vir aqui, ó, nesse cantinho aqui, que uma pessoa vai orientar vocês sobre o batismo. Vem cá. Todo mundo quer aliança com a igreja, quer ser parte da cobertura espiritual da igreja. Vem aqui com o pastor Randes aqui no cantinho. Todos que querem o batismo, aqui no cantinho. Pode vir aqui. Todo mundo quer batizar, pode ir ali. Aí, ó. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que mais alguém? Dentro do meu coração. Mais alguém querendo um novo tempo com Jesus? Vem cá, eu quero orar por você. Está acabando o culto. Só quero orar pela sua vida. Renova-me, Senhor Jesus. Mais alguém? Hoje é o dia que você tem que acertar os seus ponteiros com Deus. Tem mais alguém afastado da igreja, querendo voltar para a sua igreja, voltar para Jesus hoje? Deixe o seu lugar, vem para cá. Volta para a igreja, fica fora não. Pastor, estou fora, fica não. Vem para a tua casa, pode vir. Tem mais alguém? Pode vir. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Quero convidar a igreja a ficar de pé nesse momento. Quero convidar a igreja a estender as mãos aqui para o altar. Você que está aqui à frente, nós vamos levantar um clamor pela sua vida hoje. E eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia diz que quando a gente ora com fé, como igreja na terra, o que a gente liga na terra é ligado no céu.
O que a gente liga na terra é ligado no céu. Nós vamos orar pela sua vida crendo nisso, que Deus vai ouvir o nosso clamor pela sua vida e vai mandar uma resposta para o seu coração, vai mandar uma perspectiva para a sua vida, vai mandar uma nova direção para a sua caminhada, amém? Igreja, vamos orar por eles? Estenda a mão sobre eles, vamos lá. Santo Deus, nós te louvamos por cada pessoa que está no teu altar nesse momento, e pedimos no nome de Jesus Cristo, que essas pessoas sejam transformadas, que essas pessoas sejam restauradas, que suas emoções, que seus corações, que seus pensamentos, ó Deus, tudo seja conduzido pelo Senhor. Pai, arranca os traumas, as dores. Deus, faz algo novo, enche com o teu Espírito Santo, que eles possam viver os planos do Senhor daqui para frente. Senhor, os teus planos não são pequenos, e os teus planos têm o seguro que garante a concretização, é o seguro da presença de Jesus. Ó Deus, eu não sei aonde que está brabo o negócio, não sei se é no dinheiro, não sei se é na vida emocional, na vida sentimental, eu não sei se é na saúde, eu não sei se o casamento está por um fio, eu só sei que em Cristo somos mais que vencedores. Senhor, faz de cada um nesse altar um mais que vencedor, pelo nome de Jesus, amém, amém. Queridos, que Deus abençoe vocês. Quero que vocês preencham direitinho a ficha. Nós queremos mandar um recadinho para você, tá bom? Queremos orar por você e mandar para você alguma literatura. Por favor, preenche direitinho aí. Igreja, olha para mim aqui. Nessa semana, você precisa de duas coisas. Primeiro, você precisa ler Bíblia todo dia, amém? Então você vai fazer o seguinte: você vai acordar amanhã, nem que seja um capítulo da Bíblia. Antes de sair de casa, você vai ler Bíblia, amém? Quem nunca leu Bíblia, começa pelo Novo Testamento. Pega o livro de Lucas ou de João, começa por um dos dois. Depois você lê Mateus, Marcos e vai até o final do Novo Testamento. Depois você lê o Velho Testamento. Primeiro o Novo, depois o Velho. Segunda coisa, eu queria que você falasse de Jesus para alguém essa semana. Queria que você falasse do culto, falasse de uma canção que você ouviu, falasse do amor de Deus. Ou vem cá, ele quer falar comigo. Pode deixar ele subir aqui, ele quer falar. É mesmo? Você aceitou Jesus? Hoje? Então vem cá me dar um abraço. Bem, primeiro você vai falar de Jesus, você vai ler a Bíblia. Segundo, você vai falar de Jesus para alguém essa semana. Irmãos, queria desafiar você. Vamos lotar isso aqui domingo que vem. Cada um traz um, vamos lotar logo, vamos fazer o terceiro culto logo. Amém? Vamos lotar. Vamos lotar esse negócio logo. Nós temos 3.300 cadeiras, falta 700 que nós não compramos ainda. Mas vamos lotar logo esse negócio, fazer 3 cultos, vamos buscar a glória de Deus nesse lugar. Vamos compartilhar a nossa fé. Amém? Quem aceita o desafio? Amém? Só pode sair da igreja quem falar com 380 pessoas. Cumprimento 380, vai contando. 1, 2, depois você pode ir. Que Deus te abençoe, boa semana. Amém.